posso saber que está aqui. Sim. Obrigada. Bom, boa tarde. Eu sou Marina, para quem não me conhece. Hoje a gente vai começar a falar de ultrassom pulmonar. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar durante a aula também, tá? Nessa aula a gente vai ver um pouquinho de princípios gerais, ultrassom de parênquima pulmonar, vai aprender sobre as síndromes intersticiais e pneumotórios. Eu dividi o conteúdo e aí o resto a gente vai ver ao longo das oficinas, senão ia ficar uma aula muito longa, muito pesada, tá? Então, acho que vai teremos problemas. Então, voltando uma parte aqui. Em relação à segunda parte, então, a gente vai ver derrame pleural, quantificação e avaliação de derrame pleural, TEP, doenças de via aérea, outras coisas, e o cálculo do LUS nas oficinas, tá bom? E diafragma também. Em relação à ultrassom de pulmão, então, geralmente, a gente... tá tudo faltando, a animação. A gente vai usar o transdutor convexo para fazer uma ultrassom pulmonar, de parênquima pulmonar, e a gente pode usar o probe linear para fazer a avaliação de pleura. Mas vocês vão ver na prática que, geralmente, a gente consegue avaliar bem a pleura mesmo com o convexo. A gente ajusta a profundidade, ajusta a brilho e consegue tirar as dúvidas na maioria dos casos. Mas fica, então, a opção de usar o linear para avaliar a pleura quando der dúvida. Além disso, para avaliar diafragma, para mobilidade, a gente usa o convexo, e para a fração de espessamento, a gente vai usar o linear, tá? Então, já falamos da escolha do probe, lembrando que o marcador, ele fica para a direita do paciente por convenção ou para a cabeça do paciente. E o preset, tem aparelhos que tem preset de ultrassom pulmonar, a maior parte não tem, mas não tem problema, porque ele foi descrito, foi feito com preset de abdômen. Então, a gente vai escolher o abdômen quando não tiver pulmonar. E, em relação ao ajuste de profundidade, para avaliar parênquima, a gente deixa entre 10 e 15 centímetros de profundidade, 12, 13. Se quiser avaliar a pleura melhor, é só mexer na profundidade, deixar mais superficial, mas para parênquima, então, de 10 a 15. Tá? Lembrando, então, está tudo desconfigurado. Lembrando, então, que ultrassom, quando a gente fala de ultrassom de coisas aeradas, as estruturas aeradas, então, pneumotórax ou pulmão bem aerado, eles têm muito ar, as moléculas são pequenininhas, espaçadas, então, a maior parte desse ultrassom, ele é dispersado. Então, as ondas, elas não vão bater nas estruturas e voltar, grande parte delas são dispersadas. Então, uma boa parte do que a gente vê de ultrassom pulmonar é baseada na interpretação de artefatos da interação ar-líquido, ar com os tecidos, tá? A gente tem imagens verdadeiras também, derrame pleural, consolidação são imagens verdadeiras, mas os artefatos que a gente vai aprender não são imagens verdadeiras, mas são artefatos que permitem a gente inferir sobre o grau de aeração do parênquima pulmonar. E os achados, esses achados, a gente conseguir enxergar depende da proximidade disso com a pleura. Então, imagina, se eu tenho lá no hilo pulmonar uma massa e ao redor disso um pulmão bem aerado, eu não vou enxergar isso, porque as ondas do coração vão ser dispersadas e o que está além daquele ar eu não enxergo bem. Então, tem esse porém, mas a maior parte das doenças que a gente quer avaliar na UTI, elas têm proximidade com a pleura, elas se estendem até a proximidade com a pleura e a gente consegue avaliar. E aí eu trouxe essa tabela só para mostrar, então, a sensibilidade, a especificidade do ultrassom para essas doenças. Então, para derrame pleural, para pneumotórax, para síndrome intersticial, para consolidação, a sensibilidade e a especificidade é boa e próximos da tomografia. Pulamos um slide aqui também, voltando o conteúdo, mas aqui a ideia é dizer que o ultrassom é de grande importância pela questão da logística e de segurança. Então, muitas vezes a gente quer avaliar o paciente com raio-x. Às vezes a gente perde muito da avaliação, se tem um pneumotórax pleural, a gente às vezes não consegue entender bem o que tem naquela imagem. E às vezes o paciente não tem condição de ir para a tomografia, porque está com muita droga, está com um suporte extracorpóreo, ou uma CO2 muito alto, enfim, não tem condição de ser transportado. E a gente consegue ganhar bastante na avaliação fazendo ultrassom à beira-leira. E aí, como é que a gente faz o exame, então? Então, o importante é avaliar todo o parênquima pulmonar, todo o tórax, tá? E aí a gente pode fazer isso de uma maneira sistematizada.
para não esquecer. E uma das sugestões de fazer a avaliação é dividindo em 6 segmentos. Tem sugestões que a gente divide em 8. E aí a ideia é a gente imaginar aqui uma linha paraesternal, linha axilar anterior, linha axilar posterior e paravertebral. Então eu vou dividir o tórax em região anterior, lateral e posterior. E aí eu tenho uma outra linha aqui no quinto espaço, uma linha intermamilar, dividindo em superior e inferior. Então eu tenho zona 1 e zona 2 anteriores, 3 e 4 laterais e 5 e 6 posteriores. Aqui nessa região, aqui na 5, a gente tem a escápula, então eu não vou conseguir enxergar também o que está embaixo da escápula, mas tem toda essa região aqui embaixo e do ladinho aqui paravertebral para avaliar a carência pulmonar também, tá? E eu posso apoiar o meu probe do paciente de 2 maneiras, na sagital, longitudinal, ou oblíquo, que é o próximo slide. Na sagital, então o marcador vai ficar para a cabeça, e aí a imagem que a gente vai ver é essa daqui. Então a gente tem aqui o feixe de ultrassom, aqui as 2 costelas, que vão formar a sombra acústica posterior. Entre elas, a linha de pleura, que é essa primeira linha aqui enterocogênica, e abaixo disso, então, o parênquima pulmonar. Essa imagem é importante para a gente se localizar, então, porque às vezes o paciente tem face muscular e você pode confundir isso com a pleura. Uma linha branca, como é que você vê qual dessas linhas é a pleura? Então, lembra que a pleura sempre vai estar um degrauzinho abaixo da costela. Então, se você olhar, às vezes tem umas faces que parecem mesmo, se tem bonitinhas, branquinhas, mas está em cima, está no nível da costela, não é. Então, a pleura sempre vai estar embaixo, tá? E a outra maneira de fazer o exame, então, é com o probe assim transversal, oblíquo no espaço intercostal, então eu vou rodar meu probe, e aí eu vou encaixar no espaço intercostal e fugir das costelas. Então a ideia é abrir a imagem, e com isso eu vou avaliar de uma única vez uma área maior de parênquima pulmonar. Dá para fazer o exame das 2 maneiras. As 2 têm vantagens e desvantagens. Quando eu faço o exame assim na sagital, eu consigo avaliar mais rápido. Então, eu vou correndo o probe de cima a baixo, de um lado para o outro, avaliando tudo. Quando eu faço o exame aqui na transversal, eu abro de uma vez uma área maior, só que é um pouquinho mais trabalhoso de fazer essa imagem. Então, demora um pouquinho mais. O que a gente sugere, geralmente, dar uma olhada na sagital, ver se você entende o que está acontecendo, se tem alguma alteração. Se tiver alguma coisa que você está na dúvida, aí você faz o exame na transversal, olha melhor aquele lugar. E para fazer o lance, que depois a gente vai ver na oficina, a gente também faz mais detalhada essa avaliação na transversal. Para fazer essa imagem, às vezes o probe é grande, às vezes é difícil encaixar no espaço intercostal, mas você pode ajudar a elevar o braço do paciente para tentar abrir um pouquinho de espaço. Bom, e aí os artefatos? Então, a gente tem as linhas As, que são linhas horizontais e equidistantes, que são artefatos criados por uma reverberação da linha pleural. E quando eu vejo isso, eu entendo que estou olhando uma estrutura bem aerada, ou um pulmão bem aerado, ou pneumotórax, como a gente vai ver mais para frente. Então, nessa imagem aqui, a gente tem aqui o corte então, do probe convexo. A primeira linha interatogênica, que é a linha das pleuras. E aí, como eu estou olhando uma coisa bem aerada, volta pouca coisa para o probe, e ele começa a repetir, reverberar a mesma imagem. Então, por isso que elas são equidistantes, que elas correspondem a essa distância aqui da pele até a pleura. Então, a pleura fica repetindo essa mesma imagem, por isso que elas são horizontais, paralelas e equidistantes. Olhei isso, ok, estou vendo ar. Um pulmão normal, então, tem linha A, que indica a área abaixo da pleura, e ele tem também a presença de deslizamento pleural, que é o que a gente chama de landslide. Então, toda vez que eu vejo landslide, o que eu vou entender é que essas pleuras estão justapostas e deslizando bem entre si. E é isso que eu espero encontrar num pulmão normal. Deixa eu ver se isso vai rodar. Pronto. Então, aqui, de novo, linha da pleura, as linhas As aqui, e aqui, olhando aqui a linha da pleura, vocês vão ver com o movimento respiratório os pontinhos andando para frente e para trás, que é o que a gente chama de deslizamento pleural landslide, tá bem? Então, isso é um pulmão normal. E a gente tem as linhas B. Quando eu tenho uma perda parcial da aeração pulmonar, a gente tem linha B, que é um artefato de reverberação formado por alguma coisa no interstício. Então, essa interação ar-líquido vai formar essas linhas verticais que mostram que tem alguma alteração da aeração pulmonar.
Sempre, para eu chamar um artefato de linha B, ele tem que começar na linha da pleura e se estender até o final da tela. Então, às vezes, a gente vai encontrar alguma coisa que começa aqui e logo para, ou que começa no meio do caminho e vai para baixo. Isso não é linha B, é um outro artefato, mas não é linha B. Elas são hiperefóicas, bem definidas e se movimentam com a respiração. Então, conforme o paciente respira, a gente vai ver nos vídeos, a gente vê essas linhas andando na tela. Como eu falei, elas mostram uma alteração de interstício pulmonar, uma preenchimento alveolar incompleto. Mas em relação à etiologia, várias coisas vão formar linha B. Então, quando eu vejo linha B, isso não é sinônimo de congestão, né, de edema hidrostático. Se eu tiver inflamação, também forma linha B. Se eu tiver fibrose pulmonar, também forma linha B. E aí a gente vai aprender a diferenciar isso daqui a pouquinho quando a gente falar dos síndromes intersticiais. Elas correspondem às linhas B de Kelly do raio-x, que é a V septo espessado, que é o septo espessado da ponta também. E, quando confluentes, correspondem ao vidro fosco, imagem de vidro fosco da tomografia. Então, aqui, esse vídeo, linha da pleura aqui em cima. E aí a gente vai ver as linhas B que saem da pleura, vão até o fim da tela, que movimentam para a respiração. E, em relação à quantidade, então, eu avaliar num espaço intercostal até 2 linhas B é considerado normal, significa que eu estou vendo a defeito interalveolar. E quando eu tenho 3 ou mais, isso é considerado patológico. É normal, então, a gente vê principalmente na base. Elas podem ser espaçadas regularmente, mais ou menos 7 milímetros, que é a ideia da distância entre os septos interalveolares. E elas podem ser confluentes. E o número e a densidade se correlacionam com a gravidade do edema. Então, quando eu tenho um paciente que está em curva de piora, eu vou ver que eu vejo um aumento da densidade de linhas B, elas podem se tornar confluentes. Quando esse paciente está em melhora, eu vejo diminuição da densidade de linhas B. Tá? E a distribuição das linhas B sugere etiologia, como a gente vai ver nas síndromes intersticiais. Então, aqui eu trouxe só 2 videozinhos para mostrar. Então, primeiro aqui as linhas B que estão espaçadinhas, regulares, a gente consegue contar. Certo? E nessa próxima imagem, aqui a gente já vê que elas estão todas juntas, eu não consigo mais diferenciar uma da outra, é um feixe, um farol de linhas B. E a consolidação subpleural? Então, eu falei para vocês que a linha B ela surge da linha da pleura, e ela pode surgir também dessas consolidações subpleurais, que são essas imagens hipercoicas que eu já vou colocar aqui no vídeo. Na linha da pleura, uma pleura normal ela é lisinha, é uma linha retilínea, e quando eu tenho consolidação subpleural, eu vejo essas mordidinhas na pleura, ela é toda irregular. Quando eu vejo isso me sugere inflamação, tá? Geralmente essas consolidações são pequenininhas, de 5 a 15 milímetros, e as linhas B então podem, além da pleura, surgir da consolidação subpleural. E quando eu vejo isso aqui, eu penso em inflamação, infecção. Então, deixa eu botar esse vídeo aqui. Tá vendo? Essa linha de pleura é toda cheia de irregularidades. Bom, e a última coisa que a gente vai ver nessa primeira parte é a consolidação alveolar. Então, quando eu tenho um preenchimento, uma perda completa de aeração pulmonar, eu tenho a consolidação. Seja essa perda por preenchimento alveolar, tipo uma pneumonia, seja essa perda por atelectasia. Então, perda completa da aeração alveolar, consolidação. E aí o pulmão assume essa congenicidade de tecido que parece um fígado, um baço. E dentro dessas consolidações, eu posso enxergar esses pontinhos brancos que vocês estão vendo aqui, que são os broncogramas aéreos, né? Que se formam pela passagem do ultrassom nessa interface ar líquido. Então, do mesmo jeito que a gente vê broncograma no raio-x, na tomografia, a gente vê no ultrassom também. E aí, aqui então, só para comparar o órgão sólido com o parênquima pulmonar consolidado, é assim que a gente vê uma consolidação. Uma outra imagem de uma consolidação no meio de um parênquima que tem uma aeração um pouco melhor, com os broncogramas. Okay? Bom, esses broncogramas eles podem ser estáticos ou dinâmicos. Qual que é a ideia? Quando eu tenho um broncograma estático, esse broncograma ele não se movimenta com a respiração, o conteúdo dentro desse broncograma. Quando eu tenho um broncograma também, dinâmico,
o conteúdo desse broncograma se movimenta com a respiração, o conteúdo dentro da pequena via aérea. E aí, como eu interpreto isso? Broncograma dinâmico, eu entendo que aquela pequena via aérea que eu estou vendo tem comunicação com a via aérea principal. Então, conforme o paciente está respirando, eu vejo o conteúdo andando para cima e para baixo no movimento de pistão. Já no broncograma estático, eu vejo, vocês vão ver aqui alguns vídeos, a gente vê aquele conjunto pulmão, o broncograma dele pode até se movimentar na tela, mas não é esse movimento dentro do broncograma, no movimento de pistão. Então, esse é um broncograma estático, eu vou entender que aquilo não tem comunicação com a via principal. E a gente usa isso para tentar diferenciar, quando a gente tem uma consolidação e está numa dúvida, se é uma atelectasia, se é uma pneumonia, para tentar diferenciar essas duas etiologias. Quando eu vejo, eu suspeito de pneumonia, se tem um broncograma dinâmico, isso me ajuda a pensar que, pode ser que isso aqui realmente seja uma pneumonia. Quando eu encontro nenhum, só tem estático, pode ser que seja uma atelectasia. Mas não é patognomônico, então não vou deixar de tratar um paciente que tem tudo, só porque eu não achei um broncograma dinâmico. Então, a ideia é ajudar essa cirurgia, mas é um exame complementar como qualquer outro. Tá? Então, aqui, nesse primeiro vídeo, vocês estão vendo que aqui a gente tem, dentro desses broncogramas, conteúdo subindo e descendo com a respiração, certo? Esse movimento de pistão. Isso é broncograma dinâmico. Aí eu vou voltar. Reparem que aqui esses pontinhos brancos, eles não se movimentam. Olha, estão parados. Eles se movimentam com o conjunto, mas não com o movimento de pistão. Isso é broncograma estático. Então, numa mesma consolidação, eu geralmente vou ter os dois tipos, né? Que eu vou ter só estático ou só dinâmico. Geralmente eu vou ter os dois tipos. É muito mais fácil a gente achar broncograma estático do que dinâmico. Quando vocês forem fazer o exame, vocês vão ver que a gente tem que ficar procurando, mudando o probe, ficando um tempinho lá olhando para achar um broncograma dinâmico. Não é uma coisa assim tão gritante às vezes, tá? Então, aqui, a gente também tem bonitinho esse movimento de pistão, broncogramas dinâmicos. Tudo bem? E essa imagem aqui só tem broncograma estático. Então, veja aqui, isso se movimenta, mas é porque isso está andando junto com todo o conjunto do pulmão consolidado. Aqui até tem uma imagem que dá dúvida se isso aqui está em movimento de pistão ou se só está saindo do meu campo de avaliação, conforme o movimento. Certo? Bom. Então, essa foi a primeira parte. Em relação às síndromes intersticiais, que eu falei para vocês, quando a gente tem linha B, isso pode ser várias coisas. A etiologia, eu não consigo dizer só pelo fato de achar a linha B. Mas eu consigo, juntando algumas informações, tentar diferenciar a inflamação de edema hiperostático. Então, quando a gente tem linha B difusa, em pelo menos duas regiões bilateralmente, a gente chama isso de síndrome intersticial. E pode ser congestão, pode ser pneumonia, pode ser SARA, pode ser cirrose. Geralmente, quando a gente tem congestão, o que a gente vê? A gente pode ver linhas B espaçadas regularmente, que é o espessamento de septo, ou até confluentes, né? Pensando no vidro fosco. E essas linhas B, elas vão se distribuir de uma maneira gravidade dependente. O que significa? A mesma coisa da ausculta. Então, paciente congesto, a região do ápice da região anterior vai ser mais preservada, pode ser normal, e conforme eu vou andando para baixo e para trás, esse grau de comprometimento vai aumentando. Então, eu vou vendo maior número e intensidade de linhas B. E, quando eu estou falando só de edema hidrostático, não tem inflamação. Então, a pleura é normal. Então, eu vou ver a pleura lisinha, retinha, bonitinha. Então, vou fazer ultrassom, achei linha B, tem distribuição gravitacional com pleura normal, que favorece a pensar em edema hidrostático. Já quando tem inflamação, seja SARA, seja uma pneumonia, seja uma pneumonia de aspiração, enfim, essas são doenças que comprometem o pulmão de uma maneira heterogênea e que não é dependente da gravidade, de ação gravitacional. Então, o que eu vou ver no meu exame é que essas linhas B têm distribuição heterogênea. Então, tem uma parte melhor, uma parte pior, uma parte independente de ação gravitacional. Tá? Então, isso me faz pensar em SARA, por exemplo, em pneumonia. Ou se tem uma linha B que é concentrada numa região, isso me faz pensar em pneumonia.
Além disso, é uma pleura doente, então a pleura é espessada, tem irregularidades, consolidações subpleurais. E o landslide, ele pode ser reduzido ou até ausente, porque é um pulmão que tem uma composição alterada. Então, às vezes, eu não vou ver o deslizamento pleural tão bom. Então, tudo isso me faz pensar em inflamação na infecção. Fibrose, geralmente não é a nossa dúvida na UTI, mas só para você saber, então, o paciente que tem fibrose pulmonar também vai ter linha B, que vai geralmente ter um espaçamento irregular e uma distribuição que vai depender de como a fibrose comete pulmão naquela doença. Pode ter irregularidade pleural, subpleural, preservando o landslide. Geralmente não é nossa dúvida é edema hidrostático por inflamação. E eu posso ter essas duas coisas coexistindo. Então, o paciente pode ter uma inflamação pulmonar e também está positiva no balanço e está com gesto. Aí eu vou ter um monte de consolidação subpleural e não vou conseguir, só pelo ultrassom, dizer que ele tem as duas coisas. A gente vai ter que juntar a informação de novo com o resto. Tá? Então, só para a gente comparar, então aqui primeiro uma pleura vizinha, landslide, ok. Isso me faz pensar mais em edema hidrostático. E aqui uma pleura toda irregular, com consolidação subpleural e o deslizamento menor, que me faz pensar em inflamação. Tudo bem? Bom, alguma pergunta aqui? A última parte, então, que a gente vai falar de pneumotórax. Então, eu falei para vocês que o landslide é a gente enxergar o movimento da pleura parietal e visceral aderidas e deslizando entre si. E aqui, só para a gente recordar, então, linhas As, e aqui na linha da pleura, a gente vai ver deslizamento. E é isso que a gente espera encontrar no pulmão normal. Quando eu tenho, então, linha A com landslide, eu sei que está tudo bem. Quando eu tenho linha A sem landslide, isso significa pneumotórax? Tem. Tem linha A, tem ar. Não tem landslide, então é pneu? Pode drenar? Então, não necessariamente, né? Então, quando eu vejo linha A, ok, tem ar abaixo da pleura, quando eu vejo a ausência de landslide, o que eu vou inferir é essas pleuras não deslizam ou elas não estão justapostas. Elas não estão justapostas porque tem ar entre elas? Pode ser, mas podem ser outras etiologias. Então, quando eu tenho landslide, isso me exclui pneumotórax. Quando eu não tenho landslide, isso não me confirma. Posso desconfiar de pneu, mas a gente tem outras coisas, também não vai aparecer nesse slide, que podem causar esse achado. Então, pensa, se eu tenho um paciente que fez uma pleurodese, ele não vai ter landslide, as pleuras estão precisando. Se eu tenho um paciente que tem pneumotórax, elas estão separadas, então não vai ter landslide. Se eu tenho uma intubação seletiva, do lado que não está ventilando, que ele está bocado, não está fazendo, eu vou ter ausência de landslide também. Se eu estou em cima de uma bolhona de enfisema, um pulmão que está todo zoado, inflamado, com consistência ruim, ou hipoventilando, ou super distendido, também não vou ver. Então, tem várias situações em que a gente não enxerga no slide, mas não é pneumotórax. Então, para fazer o diagnóstico do pneumotórax com ultrassom, eu preciso de um algo a mais, que é o Lamb Point. Então, que a ideia é a seguinte, pense assim, se eu fizer a ultrassom desse lado, eu vou ter landslide, ok. Se eu fizer a ultrassom aqui, também vou encontrar landslide, concorda? Se eu fizer a ultrassom aqui, eu vou esperar a linha A, tem ar, não tem landslide. Pode ser que tenha pneu. Como é que eu vou ter certeza? Eu vou varrer esse pulmão até chegar aqui, que é o que a gente chama de Lamb Point. Esse é o ponto de descolamento entre a pleura parietal e visceral. Então, eu enxergo esse ultrassom, e aí eu posso dizer com certeza que isso é pneumotórax, que eu estou vendo onde elas descolam. E é assim que a gente enxerga. Então, a gente enxerga lá a linha de pleura, e eu vou enxergar uma parte da minha imagem com deslizamento, uma parte sem. Isso aqui é o que a gente chama de Lamb Point. Faz um videozinho disso. É legal dessas imagens é que até onde tem deslizamento parece linha B. Sim, sim, essas daqui tem. Aqui também tem uma linha assim. Bom,
Lung Point é o achado específico que me permite fazer o diagnóstico de pneumotórax com ultrassom. E ele serve também para quantificar, também não vai aparecer a imagem, mas ele serve também para quantificar o pneumotórax. Então, imagina, tem um pneumotórax pequenininho. O Lung Point, ele vai estar aqui em cima do ápice, na região anterior do tórax. Se for um pneumotórax pequeno que a gente optou por não drenar, a gente pode ir seguindo com ultrassom. A beleza está aqui, e ao longo dos dias eu vou acompanhando e vendo se isso vai subindo e sumindo, ou se esse Lung Point vai descendo para a região aqui lateral e mais inferior, e aí eu vou acompanhando e vendo que esse pneumo está aumentando ao longo dos dias ou com uma piora do paciente. Né? Ou a paciente, poxa, está drenado, o Lung Point estava aqui, ele começou a piorar, posso dar uma olhada e ver se esse Lung Point mudou de lugar, será que esse pneumo aumentou, será que deu errado com o dreno, será que eu preciso pôr em aspiração. Então a gente pode acompanhar o Lung Point para ter uma ideia de quantificação do tamanho do pneumotórax também. Tá? E a gente pode usar o modo M para fazer essa avaliação do deslizamento pleural. Então, pensando no pulmão normal, então, vocês viram um pouquinho do modo M na aula de comecinho de ultrassom, né? Quando a gente aperta o modo M, aparece aquela linhazinha, e aí aquela linhazinha vai me mostrar uma imagem de como aquele segmento que eu estou avaliando com a linha está se movimentando em relação ao probe ao longo do tempo. Então, pensando num paciente que tem um pulmão normal, quando eu jogo o modo M aqui, que eu vou ver essa linha hiperecogênica aqui, primeiro é a linha das pleuras, acima dela, em relação ao probe, pele, subcutânea, musculatura estão parados. Abaixo dela, em relação ao probe, as pleuras estão deslizando e aí formam esse artefato granulado. E aí a gente tem, então, o sinal da praia, que a gente fala. Olhar isso aqui é a mesma coisa que ver lung slide, deslizamento pleural, no modo grid, no 2D. Tá? Então, um jeito, de a gente está na dúvida, a gente pode lançar mão disso. E, quando a gente tem o pneumotórax, o que a gente vai ver? Linha da pleura, acima dela tudo parado em relação ao probe, abaixo dela tem ar. Ar não volta muita coisa para o probe, ele reverbera, ele repete a mesma imagem, ele forma o sinal do código de barras. Então, estou na dúvida, posso usar o modo M também para tirar essa dúvida. A gente já fez isso na prática, mas o que ajuda também a ver pleura, além de diminuir a profundidade, diminui o brilho da ultrassom, deixar a imagem mais escura. E aí fica mais fácil de enxergar a linhazinha branca de pleura e ver o deslizamento. E a gente tem o Lung Pulse, que a ideia é a seguinte: imagina que eu estou olhando um pulmão que tem uma intubação seletiva, por exemplo, ou que tem uma telefasia no pulso do doente. Quando eu jogo o modo N aqui, eu não estou vendo o Lung Slide, estou na dúvida, eu joguei o modo N. Eu não vou ver bem o deslizamento naquela região, mas o pulmão e o coração estão juntos ali na parte torácica, e conforme a gente tem o batimento do coração, o pulmão ele oscila com a sua frequência, ele dá uma mexidinha. E aí eu consigo ver essa interferência aqui, saindo da minha pleura. Então, quando eu vejo isso, eu sei que com certeza essas pleuras estão aderidas e estão deslizando entre si, embora eu não esteja vendo um deslizamento, uma slide bonitão. Então, quando eu olho isso aqui, eu sei que também não tem pneumotórax, porque as pleuras estão postas e estão deslizando. Então, isso também me ajuda a excluir pneumotórax. Lembrando que esse artefato tem que vir da linha da pleura. Por quê? Por exemplo, aqui, eu tenho essa oscilação, mas ela começa em cima da pleura, tá vendo? Isso aqui não é Lung Pulse, eu não sei o que é. Não sei se o paciente mexeu, se eu mexi, se o paciente está fazendo esforço e a musculatura ali intercostal está usando muito a musculatura e está causando esse artefato, mas eu não posso excluir pneumotórax com essa imagem aqui. Tá? Então, pneumotórax. O que me exclui pneumotórax? Lung slide, Lung Pulse e presença de linha B. Porque se eu estou vendo linha B, eu estou vendo parênquima pulmonar. Se eu estou vendo parênquima pulmonar, é porque não tem ar entre as pleuras. Que é o que a linha falou, naquelas imagens, a gente vê ali quando tem o Lung Point, que é onde tem a pleura visceral, a gente deve ver as linhas B juntas. Para fazer o diagnóstico de pneumotórax, eu preciso achar o Lung Point, a menos que eu esteja falando de um pneumotórax hipertensivo, que o pulmão já colava tudo, e eu vou enxergar o Lung Point. Mas é a mesma coisa, não é para fazer demonstração, não é para dar o raio-x desse paciente, mas como nem procurando o Lung Point. Então, em relação às limitações, o que a gente tem de limitação na filtração? A gente falou da proximidade dos achados com a pleura, então lembrar que pode ser que tenha coisa embaixo que não é nada que eu não vejo, mas grande parte do que a gente quer olhar na UTI e na emergência a gente consegue avaliar. Curativo, porque vai ter ar entre a pele do paciente e o curativo, então também a filtração não vai passar.
E enfisema é subcutâneo. Então, tem ar, e se estiver embaixo da região que tem enfisema, eu também não consigo ver. Enfisema subcutâneo ele aparece assim. Então, onde tem o ar, forma esses artefatos, essas linhas verticais, que são as linhas E de enfisema. Que são linhas verticais ali, você vai botar aqui, e se movimentam. Pode se movimentar um pouquinho, conforme você aperta. Posso confundir isso com linha B? Não. Por quê? Porque é acima da pleura. Então, primeiro, que é uma linhazinha curtinha, que não vai até o final da tela e não sei o quê, não se movimenta com a respiração. E também porque a pleura é minha referência. E quando eu estou fazendo ultrassom, eu posso até olhar e falar, nossa, será que isso aqui é a pleura? Aí lembra, vira a imagem, acha a costela, tenta achar a costela, e aí você lembra que a pleura vai estar sempre abaixo. Isso aqui não vai ter costela, você não vai confundir, tá bom? E é isso. O resto a gente vai ver nas oficinas, então vai ficar muito cansativo. Você tem alguma dúvida? Em relação ao sinal de estratosfera, Uhum. não dá para confirmar, né? Confirma é o Lonely Point. Isso. Uhum. Mas o Lonely Point também não é tão fácil de achar. Uhum. Então, quando que a gente consegue usar o sinal de estratosfera para... Na verdade, quando você vê aquilo, você está vendo uma região que não tem deslizamento de pleura. É a mesma coisa que não ver landslide. É o outro jeito, olhando no modo M, não no modo brilho, de não ver landslide. Mas é isso, não tem landslide. É meu, não sei, pode ser, pode não ser, pode ser que tanto de diagnóstico diferencial, eu preciso achar um landing point para fechar com ultrassom. Entendeu? Vai. Poxa, que chateado. Será que rolou? Ficou faltando um monte de coisa.